3, 2, 1. Eu sou o acadêmico Samuel, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Hoje na aula iremos abordar o conteúdo de desenvolvimento embrionário, a fase de gametas, clivagem e nidação. Muito bom, então na aula de hoje vamos falar sobre a abordagem da fecundação, a parte de gametas, clivagem e nidação. Muito bem, o que é fecundação? A fecundação ela acontece por meio no início, por meio da relação sexual, a qual o homem e a mulher acontece a troca de materiais genéticos. O homem ele produz um material genético chamado espermatozoide e a mulher ela produz o material genético óvulo. Porém, o homem ele produz milhões de espermatozoides a partir em média de 15 minutos, 20 minutos, essa é a média de produção, em torno de 300 milhões de espermatozoides. Enquanto a mulher, a um período de 30 dias, ela produz apenas um óvulo. Pode acontecer, durante o período fértil dela, de produzir até 2 óvulos. Muito bem, o processo de fecundação é quando acontece o encontro entre o espermatozoide e o óvulo, por meio do canal vaginal. E o espermatozoide ele é composto pela parte que contém um núcleo e o seu flagelo, na sua estrutura. Quando é em contato com o canal da vagina, ele se movimenta por meio de substâncias próprias que tem no espermatozoide, que faz com que os seus flagelos se movimentem e ele vai em direção à tuba uterina da mulher. Muito bem. Porém, quando a mulher também ovula, ela produz uma substância que contribui para que os flagelos do espermatozoide se movimentem. Então, quando acontece a junção entre o espermatozoide e o óvulo, acontece o período de fecundação. Em seguida, nós vamos falar sobre o processo de clivagem. A clivagem nada mais é do que quando essa célula, a junção do espermatozoide com o óvulo, vão começar a sofrer o processo de divisão mitótica. E essa divisão mitótica ela acontece na tuba uterina. E em seguida elas vão se multiplicar formando uma célula, e essas duas são uma única célula, ela é chamada de zigoto. O zigoto ele se multiplica formando 4 células, a qual todos esses processos de divisão ele acontece por meio da mitose. Muito bem, então a partir do momento que ele formou 4 células, ele vai formar sempre multiplicando o dobro. Então, se ele formou duas, ele vai formar 4, depois vai formar 8, depois 16, 32, 64. Porém, cada uma dessas divisão tem um nome. Quando tem a divisão por duas células, é chamado de zigoto. Em seguida, é formado 4 células, 8. Quando chega na fase de 16 células, ele é chamado de mórula. Com a divisão da mórula, vai formar o blastocisto. Quando forma o blastocisto, acontece que o blastocisto é quando ele chega na tuba uterina. Então ele saindo daqui, passou pelo canal, foi em sequência, foi indo até chegar na tuba uterina. Muito bem. Quando ele se multiplica e forma o blastócito, podemos dizer que é o início do processo embrionário, do desenvolvimento embrionário. Muito bem. Vale ressaltar, quando o espermatozoide ele entra em contato com o óvulo, o primeiro espermatozoide, quando ele chega na membrana vitalícia do óvulo, automaticamente, quando o primeiro espermatozoide ele chega, o óvulo elimina uma enzima, que é uma substância que impede que os demais espermatozoides se adentrem ao óvulo e aconteça a fecundação. Bom, gente, pela aula de hoje era isso. Bom, na próxima aula
conforme nós vimos na aula de hoje, nós iremos abordar o conteúdo do desenvolvimento embrionário a partir da fase nidação.